Agora nós começamos a falar especificamente da formação das formas pensamentos. Como que nós criamos essas formas pensamentos? Quais são os corpos que estão relacionados? Ou seja, nós começamos a aprofundar na leitura, nós começamos a especificar melhor quais as relações dos nossos pensamentos e como que esses pensamentos e emoções conseguem fazer esse molde, essa formação das formas pensamento. Então, os corpos que estão relacionados à formação das formas pensamentos são os dois corpos principais. Os corpos, o corpo mental e o corpo astral, que aqui os autores denominam o corpo astral do corpo do desejo. Vamos lembrar que eles são teosofistas, então não se utilizam da linguagem espíritas. Mas os corpos mentais, então, os corpos mental e astral, são os corpos que estão relacionados com essa formação, com essa aparência das formas pensamentos, ok? Então, primeiro o corpo mental. O corpo mental é descrito como um corpo de grande beleza, é formado por partículas que têm movimentações, movimentos rápidos, movimentação, são luminosos, e à medida que o homem evolui, à medida que desenvolve o seu intelecto, esse corpo mental se torna mais brilhante, mais radiante, ou seja, ele também evolui à medida que o homem está ali fazendo o desenvolvimento do seu intelecto. Então, esse corpo mental, ele está relacionado com essas formas pensamentos que também vão dar origem a um conjunto de vibrações correlatas a esse intelecto evoluído, a esse corpo mental mais evoluído. Então, todo pensamento que seja de origem do corpo mental, ele vai estar gerando formas, pensamentos correlatas à matéria deste corpo mental. Ou seja, as cores, os espectros de cores que nós temos, essa luminosidade, essa radiação do nosso corpo mental, quando nós temos essa ideia, esses pensamentos desse intelecto mais evoluído, nós vamos gerar formas, pensamentos de grande beleza, porque vai dali se desprender matéria do nosso corpo mental para formar esse espectro de formas, pensamentos. Então, quando nós pensamos, nós emitimos um impulso, esse corpo mental, ele vai sair de si, ele vai projetar uma parte vibrante de si para ajudar a formar essa forma pensamento. Então, esta parte que vai estar sendo moldada pela natureza desse conjunto dessas vibrações é que vai formar essa forma pensamento. Nós vamos imaginar essa vibração como se fosse uma chapa de metal aqui, onde nós vamos jogar sobre essa chapa de metal uma camada de uma areia muito fina. E nós vamos, assim, fazer vibrar essa chapa de metal. Isso é uma vibração. Nós aqui estamos fazendo uma metáfora. Essa areia que está aqui posicionada em cima dessa chapa de metal, ela vai o quê? Com essa vibração, com esse movimento. Ela vai se acomodar em algum canto, ela vai se aglutinar, ou então ela vai se expandir conforme for essa vibração. É a mesma forma, a mesma maneira que ocorre com o nosso corpo mental, com os nossos pensamentos. À medida que nós emitimos esse pensamento, nós vamos dar esse impulso, que seria essa radiação, para formar nessa matéria da nossa atmosfera, do nosso corpo mental, para formar nesse ambiente à nossa volta, moldando essa matéria, oriundo do nosso impulso mental. Assim, nós vamos formar, nós temos aí essa forma, pensamento puro e simples. Então, essa forma pensamento que é gerada através desse corpo mental, ela também vai ser intensa, ela é animada e recebe impulsos pela ideia original que a gerou. Então, resumindo, essa forma de pensamento, ela vai usar a matéria do corpo mental e vai ter um grande poder e uma grande energia e pode ser muito bem usada quando dirigida por uma vontade muito firme, muito forte dos nossos impulsos, dos nossos pensamentos. Então, nós temos aí um
tipo de forma-pensamento, que é essa forma-pensamento oriunda do nosso corpo mental, oriundo das radiações do nosso corpo mental, da matéria formada do nosso corpo mental, como se desprendesse do nosso corpo mental a formação através dos impulsos dos nossos pensamentos, do nosso intelecto. Lembrando que, quanto mais desenvolvido for o meu intelecto, mais beleza e mais radiante eu formarei essas formas de pensamentos. Entretanto, quando a energia do homem ela fica ocupada, fica focada com atividades extremamente passionais, extremamente emocionais, essa energia ela vai funcionar numa ordem de matéria menos sutil do que a matéria mental. Ou seja, ela vai se utilizar um outro tipo de energia, um outro tipo de matéria, que é a do mundo astral, ou seja, do corpo astral. Então, nós temos duas formas de se formar as formas de pensamento. Nossa, não, ficou confuso isso. Nós temos duas maneiras, duas origens de se compor as formas de pensamentos. Uma que está vinculado ao nosso corpo mental, que serão formas de pensamentos radiantes, que serão formas de pensamentos luminosas. E nós temos uma outra forma de pensamento, que é aquela que é oriunda do nosso corpo astral, ou do perispírito, se quiserem assim chamar, que os teosofistas chamam também de corpo do desejo. Quando, e são formadas quando? Quando a nossa energia, quando o nosso pensamento está focado em atividades não tão elevadas, quando estamos ali sendo extremamente emocionais, extremamente passionais. Então, nós vamos utilizar o nosso corpo astral para fazer a construção dessas formas de pensamentos. Então, é uma matéria mais densa e vai compor, assim, a formação dessa forma de pensamento. Quando eu falei lá que quanto mais o ser humano desenvolve o seu intelecto, mais bonito fica as suas formas de pensamento, porque o seu corpo mental também está evoluído, da mesma forma se dá em relação ao corpo astral. Quanto mais rudimentar for o ser humano, quanto mais bronco for esse corpo astral, mais denso será a sua forma de pensamento. As cores dessas formas de pensamento será muito mais apagada. Ele fala aqui, inclusive, que formas de pensamentos que são oriundas do corpo mental, elas têm luz e cores esplêndidas. Entretanto, quando o homem for de um tipo bronco, o corpo de desejo do plano astral será de uma matéria mais densa e tem um matiz apagado, com predominância de tons sujos, de verde, marrom e vermelho. Justamente, nós vamos emitir essas cores conforme for a intensidade, a classificação desses pensamentos. Então, esse corpo astral, ou esse corpo de desejo, ele vai produzir essa segunda classe de formas de pensamentos. O processo se dá da mesma forma que se dá das formas de pensamentos formadas pelo corpo mental. Quando ele se desprende lá do corpo mental e gera a forma pensamento, também do corpo astral se desprende essa matéria, formando as formas pensamento oriundo do corpo, da matéria do corpo astral. Então, conforme o tipo de pensamento, nós vamos desprender de nós essa matéria desses corpos, mental ou astral, segundo a origem dos nossos pensamentos. Então, uma origem mais elevada, uma origem de pensamentos mais elevados, nós vamos formar um tipo de forma de pensamento, oriundo do corpo mental. Sendo que formas de pensamento gerada por uma mente ainda dominada pela natureza animal, pelo instinto, pela emoção, por emoções passionais, nós vamos gerar uma segunda classe de formas de pensamentos. Enquanto que aquelas entidades vivas, radiantes, iluminadas, são geradas pelo corpo mental, essas entidades originadas do corpo astral, o corpo de desejo, elas são de uma mente mais inferior, elas são mais densas. E elas vão se projetar pelo nosso corpo astral e vai atrair também pela natureza da vibração, partes de fluidos astrais de igual teor. Então, essas formas de pensamentos, elas são moldadas
pelas vibrações que nós vamos emitir, que nós estamos emitindo. Lembra da chapa de metal em que a gente faz a vibração e conforme a gente faz a vibração, aquelas camadas de areia vão se aglutinar ou vão se expandir? Da mesma forma. Então, conforme essa vibração que nós estamos emitindo, nós vamos moldar essas formas pensamentos. E essas formas pensamentos vão atrair pela natureza dessa vibração esses fluidos astrais que estão. Então, vão se somar essa matéria astral, aqui, à minha volta, somada com a minha matéria, que eu própria estou aqui expandindo de mim. O corpo dessa forma pensamento tem essa matéria que está aqui na natureza atraída por mim, e a minha própria matéria do meu corpo do desejo, que se forma esse pensamento. E o que vai animar esse corpo, o que vai animar essa forma pensamento, é o desejo, é a paixão que a projetou. Então, a força da forma pensamento vai depender da quantidade de energia mental combinada com esse desejo ou essa paixão. Então, chamamos essas formas pensamentos de elementais artificiais. E eles são muito mais profusos, muito mais abundantes que as formas pensamentos que nós criamos através do nosso corpo mental. Os criados pelo corpo mental são menos. Por quê? Porque os nossos pensamentos dificilmente deixam de ser marcados por desejo, por paixão, por emoção. Nós estamos o tempo todo pensando com paixão, pensando com desejo, pensando com emoção. Então, nós criamos muito mais formas de pensamentos que venham do nosso corpo do desejo, do nosso corpo astral, do que formas de pensamentos oriundos do nosso corpo mental. Então, para resumir e para finalizar, nós temos formas de pensamentos que são formadas por vibrações do corpo mental, que são mais sutis, e formas, pensamentos formados pelo nosso corpo astral, que são mais densas. Cada pensamento, todo pensamento que seja definido, produz essas formas de pensamento. Todo pensamento vai influenciar esse corpo astral ou esse corpo mental e vai gerar matéria, movimentar matéria do próprio corpo e da natureza para constituir essa forma de pensamento. Por hora, finalizamos.